Será? Porque na lei tinha que cometer o ato, na graça, quando a gente pensa em cometer o ato, a gente já pecou. Aí eu vejo que Deus se calou 430 anos, o povo sofreu, geração nasceu, geração morreu, até que Deus levanta um libertador. Aí a gente para pensar o seguinte: 430 anos sem ouvir Deus, Deus mudo, Deus ouve e não reage, o povo pergunta e Deus não responde. Aí muita gente vai perguntar, mas o que faz Deus se calar? O que faz Deus se calar muitas vezes na vida da gente são pequenos atos e atitudes e o principal, o pecado. O pecado faz Deus se calar. Porque o homem cheio de pecado, ele não tem autoridade para falar com Deus. Se o cara é temente, se a pessoa é temente de Deus, o que acontece? Ele passa a não ter mais aquela carisma, aquela intimidade. Mas aí eu queria, na realidade, agora entrar no nosso tema. Vamos lá para João 8:11. Isso aí foi só a introdução. João 8:11 vai dizer o quê? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Só que antes de acontecer este momento, aconteceram alguns momentos que essa mulher devia ficar atormentada. Atormentada por quê? Porque a lei dizia que teria que ser morta a pedrada, teria que ser apedrejada. E muitos que levaram ela ali para ser apedrejada, na realidade, não queriam nem estar ali para que a lei se cumprisse, queria mais a maldade. Muitas vezes nós somos assim. A gente vê o irmão no erro, você vê de aconselhar, você vê de chamar o irmão para orar, você quer mandar embora. Você quer matar o irmão, você quer matar o ministério, você quer matar o chamado. Você quer ser juiz de uma causa que não é sua. Aí quando a gente para ver essa mulher aí, eu comecei a pensar assim, de repente essa mulher teve alguns pensamentos. O que passou pela cabeça dela? Primeiro, ela devia... Porque quando a gente vê ali no versículo 7, Jesus está inclinado escrevendo no chão com o dedo. E eles estão falando e ela pensou o seguinte: Jesus não está nem aí para a minha causa. Depois ela pode ter pensado o seguinte: Deus me abandonou. E depois ela pode ter pensado o seguinte: para minha vida não tem mais solução. Eu quero dizer para vocês que Deus não te coloca num beco sem saída se não for para Ele fazer uma maravilha, para Ele fazer um extraordinário, para Ele fazer um sobrenatural. Porque se a gente parar para pensar, Deus, sempre antes de agir, Ele dá uma parada, Ele para. Ele não é igual nós. A gente às vezes age no impulso, a gente fala. Mas Deus não, Deus dá uma recuada. Porque o nosso Deus é estratégico, o nosso Deus é fora de sério. Se a gente parar para ver na Bíblia, tem algumas pessoas que viveram o Deus assim, sem o calar de Deus. Quando a gente vai ver na Bíblia, tem a mulher cananeia. A mulher cananeia queria um milagre, Jesus nem olhou para ela, nem falou. Depois tem Maria e Marta.
desesperada, querendo que Jesus chegasse para curar Lázaro, e Jesus não apareceu. Depois nós vamos ver também o quê? O próprio Jesus, no Getsemane. Deus se calou e virou as costas. Muitas vezes Deus se cala para que nós possamos mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar os nossos atos e tomar o rumo, tomar o caminho. Aquela mulher ali, quando chegou lá que Jesus não falou nada, ela deve ter ficado desesperada. Só que Jesus estava no controle do negócio. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente começa a querer agir com a força dos nossos braços e esquece que Jesus é que tem que estar no controle do negócio. Porque quando a gente começa no controle, querendo tomar o controle de Jesus, opa, ele não precisa de mim, Jesus se afasta. Davi, quando fez o censo, Deus se afastou. Aquele censo não agradou a Deus. Porque Davi nunca precisou de quantidade de homens, de guerreiros para vencer guerra. Quem sempre dava a vitória a ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na nossa vida é do mesmo jeito. Muitas vezes a gente começa a pensar que nós estamos seguros num bom emprego, nós estamos seguros numa saúde, nós estamos seguros num casamento, nós estamos seguros em qualquer coisa, só que esquece que a nossa segurança está no Senhor, a nossa segurança tem que vir do alto. Quando eu paro para pensar naquela mulher sabia da lei, ela sabia que iria morrer. Na mentalidade dela, agora eu vou morrer. E Jesus inclinado, escrevendo no chão, até que incitaram Jesus, ele se colocou e falou o quê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Muitas vezes é assim. Nós queremos agir como se não tivéssemos pecado, como se fosse donos da razão, como se não precisássemos de Jesus. Mas Jesus está querendo tomar o controle da nossa vida. Jesus está querendo tomar o controle da situação. Se a gente parar para ver, ninguém imaginou um 2020 igual está. Ninguém. 2020 seria o ano do recomeço para muita gente, ministerial, econômico, social. De repente veio uma pandemia aí que parou tudo. Só que eu quero dizer para vocês que eu creio num Deus que pode fazer esse 2020 terminar de maneira feliz ainda. Porque nós não temos controle de nada. Estava todo mundo tranquilo, todo mundo, como diz o pessoal aí, na maior tranquilidade. E eu lembro que teve um culto aqui que falaram, esse ano vai ser ano onde vai vir uma coisa que só vai ficar de pé quem estiver firme no Senhor. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Só que a gente nunca imaginou que seria isso. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Independente da situação, Jesus está no controle. Você vai pegar corona, Jesus está no controle. Se vai morrer de corona, Jesus está no controle. Eu sempre, quando começou a pandemia, eu falei uma frase que eu não esqueço. Eu falei, eu não tenho medo da pandemia, eu tenho medo de morrer sem estar preparado. Eu não tenho medo de morrer. Já vivi mais de 50, estou no lucro. Não sei o que Deus tem para mim. Mas tem muita gente aí não chegando aos 20. Muitos de nós aqui não era para ter chegado aonde chegamos. Muitos de nós aqui, do jeito que aprontamos, era para ter morrido pelo caminho. E o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem dado saídas estratégicas. Por quê? Porque o mesmo Deus da mulher
que foi pego em adultério é o Deus de hoje. Ele continua do mesmo jeito, ele continua no mesmo controle, ele continua na mesma saída. Muitas vezes a gente, de repente, não é apedrejado por não estar em adultério, mas pode ser apedrejado por mentir. Pode ser apedrejado por falar mal do irmão. Pode ser apedrejado por invejar o que o irmão tem. Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Adultério, mentira, inveja, tudo é uma coisa só. Tudo é pecado. E muitas vezes a gente quer apedrejar quem foi pego no ato. E será que os nossos atos também não são dignos de tomar pedrada? Será que as nossas atitudes não são dignas de tomar pedrada? Será que nós estamos tão cientes, tão conscientes do negócio que possamos viver em paz, tranquilo? Eu só digo uma coisa: nós não temos que ficar pensando em dar pedrada nos outros. Nós temos que pensar de evitar de tomar a pedrada. Nós temos que lembrar que nós somos como aqueles fariseus lá. Nós somos pecadores. Só que nós somos pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós somos pecadores que fomos comprados pelo sangue precioso. Esse tempo aí, interbíblico aí do Velho Testamento para o Novo Testamento, os maiores vantajosos somos nós, que nós não tínhamos direito a nada no tempo da lei. E depois desta virada de tempo aí, nós somos adotados. E Deus é tão fiel que o filho adotivo não pode ser mandado embora. O filho adotivo não pode ser jogado fora. Por quê? Porque Jesus é perfeito. Aí quando a gente começa a pensar, começa a imaginar quão grande foi o amor de Jesus. Ele livrou aquela mulher e livrou nós do inferno. Ele livrou aquela mulher da morte de pedra e todos os dias livra nós do inimigo das nossas almas. Todo dia livra nós do acidente, todo dia livra nós da enfermidade. E tem muita gente ainda que diz que esse Deus não existe. Agora, o que fez Jesus se calar este ano, eu vou dizer para vocês que eu tenho dito, foi o começo do ano. Barbarizaram com Jesus, barbarizaram com Deus e achou que ia ficar desse jeito. Deus não é para ser zombado. Zombou de Deus, vai pagar o preço. Zombou do Senhor, vai pagar o preço. E zombaram do Brasil. O brasileiro zombou do Jesus que nós servimos esse ano. Zombaram de maneira assim que dava nojo. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: não vamos dar pedrada, nós vamos dar abraço. Chega de dar pedrada em ministério dos outros, chega de dar pedrada em vida dos outros, chega de dar pedrada em sonho das pessoas. Vamos começar a abraçar os sonhos, abraçar os ministérios, abraçar aquele que precisa de um abraço. A gente começa a viver no meio evangélico, a gente vê muita coisa ruim no meio, infelizmente. Mas a gente vê muita gente dentro do meio evangélico precisando de um simples abraço. Tem muita gente que veio do mundo que nunca ganhou um abraço de um pai. Tem muita gente que veio do mundo que nem conheceu o pai. Aí quando chega aqui pedindo socorro, nós queremos fazer igual os fariseus, nós queremos dar pedrada. Nós queremos machucar. Nós queremos matar os sonhos, nós queremos matar as saudades da pessoa, as vontades. Eu digo para vocês que acabou essa época da pedrada. Temos que começar a dar auxílio. Temos que começar a buscar de maneira diferente. Deus me ensina a amar. Deus me ensina a conversar. Deus me ensina a dar uma palavra de carinho.
Eu fui surpreendido aqui esses dias, porque quando fala em reunião, vem todo mundo com medo de reunião. Mesmo que você não deve nada, você vai um pé atrás. Aí perguntaram para mim, como é que foi a reunião? Eu falei, bateu mais do que da vez passada. Machucou sem precisar falar a palavra. Porque me fez ver que aquilo ali não merecia aquilo. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos querendo o que não merecemos. E não estamos dando o que podemos dar. Nós estamos querendo ser abraçados e estamos querendo dar pedrada. Nós estamos querendo ser acolhidos e estamos afastando as pessoas. Estão querendo ser defendidos, estão querendo levar a pessoa para o tribunal para tomar pedrada. Aquela mulher devia estar desesperada. Deus não está no negócio. Deus acabou o controle. Eu quero dizer para você que de repente está me vendo pela rede social, que está achando que acabou, que está achando que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que Deus é o dono da vida. Deus é o Deus que sustenta, Deus é o Deus que refaz. Refaz caminhada, refaz casamento. Deus é o Deus que restitui. Nosso Deus não é o Deus da pedrada. Ele é o Deus do amor. E muitas vezes nós estamos pregando só pedrada. Muitas vezes nós queremos subir aqui, falar em mistério, pular, levantar, parece até que estamos animando o público. Estão esquecendo aqui que a maior animação desta casa aqui é a presença do Senhor. Porque se o Senhor não estiver presente aqui, não adianta. Não adianta preparar esboço de pregação, não adianta vir com a roupa bonita, não adianta vir para cá cheio de expectativas. Se o Senhor não estiver aqui, não tem nada sobre controle, aí o negócio perdeu o controle. Vamos começar a colocar a nossa vida no controle do Senhor. Começar a colocar os nossos problemas na mão de quem resolve. Vamos parar de murmurar, vamos parar de reclamar. Vamos parar, porque muitas vezes nós temos atrapalhado o chamado, temos atrapalhado o ministério, temos atrapalhado o agir do Senhor, porque temos murmurado. Muitas vezes estamos confiando em homens, esquecendo que é Deus que domina, que é Deus que faz, que é Deus que guarda. Estamos confiando em emprego, estamos confiando em salário, estamos confiando em tudo. Só não estamos confiando no Senhor. Estamos com medo da pedrada e não estamos com medo da mão do Senhor. Tem que morrer igual Estevão morreu. Está morrendo e está rindo porque ele tinha certeza para onde ele iria. Então, eu quero deixar uma palavra aqui para vocês. Se a situação está ruim, grita. Porque o pastor fala uma coisa certa: filho que come é o que grita. Grita ao Senhor, grita ao seu pastor, grita ao seu líder. Agora grita a pessoa certa, não grita com qualquer um não. Porque muitas vezes a gente grita para a pessoa errada e ela, ao invés de te ajudar, ela vai rir do seu problema ainda. Chega de pedrada. Chega de inveja, chega de briga. Chega de divisão. Vamos se unir. Vamos buscar Jesus de maneira diferente. Vamos fazer de maneira diferente. 2020 é o ano assim que para muitos acabou. É o ano sem perspectivas. Eu vou dizer para vocês que 2020 é o ano do recomeço. 2020 é o ano da vitória. Porque as maiores vitórias acontecem no ano da pandemia. As maiores empresas do mundo foram montadas no ano da pandemia.
Os maiores ministérios foram montados no meio da guerra. Os maiores homens de Deus do século XX aconteceu no meio da pandemia, onde poucos acreditavam que Deus agia, e os loucos, porque para crer em Jesus na pandemia tem que ser meio louco, acreditaram e venceram. Então vamos deixar de ser sensato demais, vamos viver um pouco a loucura do Senhor. Vamos viver um pouco a loucura do amor por Jesus. Vamos viver um pouco da loucura do amor pelos irmãos. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.